Oi, tudo bem? Ana aqui de novo pra falar dessa vez sobre 3 livros. Hoje eu tô me sentindo ambiciosíssima. Hoje eu tô assim, animada. É hoje que o bicho pega. Bom, semana de Halloween tá aí, né? Dia das bruxas, dia do Saci. Então, que temática melhor pra falar que não o sobrenatural e e anjos e demônios e bruxas e etc. Viva todo mundo. No vídeo de hoje eu vou discutir um pouquinho sobre 3 livros. O primeiro deles é Calciferum, do autor brasileiro Andrei Fernandes. Não é um livro de terror, mas é um livro que fala sobre demônios, bruxas e vagantes. Que é o subtítulo do livro, Calciferum, Demônios, Bruxas e Vagantes. Esse livro em, 3 dias foi muito rápido, porque ele é muito tranquilo de ler, ele é muito fluido, sabe? A história corre rapidinho. O vocabulário não é aquele vocabulário muito cansativo, então você só vai. A história é super fluida, é super divertida. Eu leria pra sempre. De verdade, assim, é um livro muito gostoso de ler. Sobre o autor, o Andrei Fernandes, pelo que eu entendi, ele foi meio que um discípulo, assim, um pupilo do Eduardo Spohr, o autor de A Batalha do Apocalipse. E faz um pouco de sentido, porque eles têm uns estilinhos ali meio parecidos, sabe? O Spohr, ele gosta muito dessa parada de anjos e demônios e etc. E, bom, Calciferum é isso. É sobre anjos e demônios e etc. Não tanto anjos, eu já vou chegar lá. O escritor, o Andrei Fernandes, também é cofundador do podcast Mundo Freak. Então, ele é bom. Ele tem bastante experiência, assim, com histórias, né? Ele tem bastante material pra histórias de bruxas e demônios e aparições e assombrações e etc. Então, on point. Eu gosto de gente que escreve sobre o que sabe. Agora, falando um pouco sobre o livro em si. O personagem principal se chama Rafael. E, assim, foi meio difícil pra mim. Foi muito perto ali, eu não gostei. Não, mentira, eu gostei sim. O Rafael, ele tá desempregado. O seguro-desemprego dele tá acabando. Ele só tem uma casa ainda porque era um apartamento próprio da mãe dele, que faleceu. Então, mora ele e o gato. Muito bom. Mora ele e um gato e, tipo... Ele mora lá sozinho nesse apartamento, ele tá meio na pindaíba, assim, que, meu Deus, eu não consigo arrumar emprego de jeito nenhum. Tá tentando de todo custo e tal. Até que, por fim, ele é chamado por uma empresa pra uma entrevista. É um negócio meio SUS, assim. Fiquei, ué, como assim? Do nada, a empresa... Ele fica meio, tipo, como assim essa empresa tá me chamando? Mas ele faz entrevista, ele passa, ele entra e ele se ferra. Por quê? Qual que é o problema? Ele, logo de cara, assim, ele já não se dá nada bem com um estagiário que trabalha nessa empresa, chamado Cal. Entendeu? Calciferum, Cal. Ele não se dá nada bem com o Cal, eles meio que se odeiam à primeira vista, assim. É ódio à primeira vista, é muito bonito. É muito fofo. Eles saem no soco em dado momento, tipo, eles se brigam feio mesmo. E aí o chefe deles, que é o dono da empresa, chama os dois na sala dele e fala, então... Não quero saber quem começou, não quero saber quem terminou. Não me interessa, vocês dois agora vão ter que trabalhar juntos. O Cal agora vai ser seu estagiário, Rafael. Te vira. O Rafael claramente fica muito feliz com essa notícia. O Cal, então, nossa, pulando de alegria. E aí a gente descobre uma coisa sobre o Cal. Ele é um demônio fugitivo. E como o chefe deles colocou o Cal meio que sob tutela do Rafael... Ele tem que assinar um contrato com o Rafael. E aí o Rafael é puxado pro meio dessa confusão, dessa insanidade de demônios e bruxas, etc. E aí a história vai se desenrolar a partir daí. Aí vai ter um mistério lá, que tá acontecendo umas coisas. O fato do Cal ser um demônio fugitivo meio que afeta muita coisa. Então, assim, eu não quero falar muito mais do que eu já falei, porque é um livro que vale muito a pena ler e ir se surpreendendo aos pouquinhos com as coisinhas que acontecem. Não é... Assim, um livro de, oh meu Deus, estourou meu cérebro de tanta informação, de tanta reviravolta na trama. Não. É um livro tranquilo. Falei que é um livro tranquilo. Eu estou prometendo um livro tranquilo, eu cumpro com um livro tranquilo. É um livro de boa, assim. E aí você vai lendo e você vai tendo uma reviravoltinha aqui, uma reviravoltinha ali. Mas é gostoso, sabe? É divertido. Então, assim, fica aí com vocês a indicação de Calciferum, do Andrei Fernandes. Muito bom o livro. O livro 2 de hoje, né, o segundo livro que vamos discutir hoje, também é uma versão digital, porque infelizmente eu não tenho a versão física, tava mais barato. Então, assim,
Aniquilação, de Jeff Vandermeer. Esse livro... Se vocês escutarem um miado, é minha gata dando a louca no corredor, porque meu marido tá tomando banho. E ela não gosta de porta fechada. Ela não gosta dele com a porta fechada, ela não liga. Enfim, vamos ao Aniquilação, de Jeff Vandermeer. Esse livro ele foi vencedor de 2 prêmios de ficção científica e fantasia e suspense psicológico. O primeiro é o Nebula Awards, que é especificamente para ficção científica e fantasia. E o segundo foi o Shirley Jackson Award, que é uma premiação para suspense psicológico, terror e fantasia sombria. Ele é o primeiro livro de uma trilogia, que chama a trilogia Comando Sul. Eu lembrei muito da Inês Brasil. Enfim, não veio ao caso. É o livrão da trilogia Comando Sul. Nesse livro, né, em Aniquilação, tem um filme. É um filme muito bom. Esse é um caso, assim, que tipo, o livro é muito bom, o filme também é muito bom. Ó. De jeitos diferentes, assim. Eles tomam versões da narrativa, assim, um pouco separadas. Mas isso não quer dizer que o filme seja ruim. Pelo contrário, ele é um ótimo filme. Ele só tomou uma versão, assim, um caminho ligeiramente para outro lado. Em Aniquilação, a gente vai acompanhar o diário de bordo? Diário de expedição da bióloga. Ninguém tem nome próprio nesse livro. Assim, ninguém é pessoa aqui. São as profissões. Temos 5 mulheres que deveriam ir pra essa expedição. Dessas 5 vão apenas 4, porque uma delas dá pra trás logo antes delas irem pra expedição. Essas 5 mulheres são a bióloga, que é a personagem principal e narradora personagem, né, dessa história toda. Temos a psicóloga, que é meio que a líder da expedição. Meio não, ela é a líder da expedição. Tem a antropóloga, uma topógrafa e uma linguista. Só que a linguista não vai, ela desiste antes de pensar em ir, assim, ela não vai. Essa expedição é a 12ª expedição que está sendo feita numa área chamada Área X. Essa Área X é um espaço, assim, uma área de terra que foi, de repente, a natureza ali pifou, assim. Só surtou. É uma redoma invisível que envolve ali. E aparentemente ela tá aumentando aos pouquinhos, sabe? Ela tá se expandindo cada vez mais. Mas é uma expansão milimétrica por ano, sabe? É pouca coisa, mas tá indo. E já faz décadas que esse negócio tá ali. E aí a humanidade decidiu que era uma boa ideia começar a fazer expedições. Então essa é a 12ª expedição que é enviada pra dentro da Área X. A bióloga, a motivação dela pra ir pra essa expedição é porque o marido dela foi na expedição anterior. Aconteceu umas coisas entre eles, assim, e aí ele foi pra essa expedição. E quando ele voltou, quem voltou da expedição dele não tava normal, assim, tinha alguma coisa esquisita com essas pessoas. Elas, sei lá, sabe? Tinha algo que não encaixava ali. E aí passam poucas semanas, assim, de quando eles voltam e todo mundo morre de câncer. Todos os que foram morrem de câncer. Aí fica... que legal. Aí a bióloga dá uma pirada, assim, e decide que ela vai. Ela quer participar também. Porque ela tem os motivos dela lá, que tem relação com o marido dela, e não, eu vou participar dessa expedição, eu vou descobrir essa merda desse negócio, desculpa o palavrão. De acordo com o que foi possível recuperar das missões anteriores, a natureza dentro da Área X, ela parece que tá se transformando de um jeito muito bizarro e antinatural. No filme, por exemplo, eles mostram umas criaturas meio esquisitas, assim. São citadas no livro essas criaturas, e aí ver aquilo ao vivo é tipo, meu Deus. O menos irracional que aparece é um crocodilo, que ele é imenso, é um crocodilo albino gigantesco, assim, ele é muito maior do que um crocodilo deveria ser, e acho que ele tem dente de tubarão. Não lembro direito, mas eu acho que é isso. Essa é uma das esquisitices dele. E acho que ele nada em água salgada também, que não deveria acontecer até nos crocodilos que a gente conhece. Eu não sei, eu não sou bióloga. E aí tem essas criaturas bizarras. Então tem plantas mutando, tem bichos mutando, tá tudo muito esquisito dentro da Área X. E aí, quando as mulheres que foram enviadas na 12ª expedição chegam até lá, o objetivo delas era documentar.
tentar mapear a área X e documentar coisas. Por isso que tinha uma bióloga, uma antropóloga, uma topógrafa, né? Pra fazer as paradinhas ali. E a psicóloga era pra dar apoio moral pra elas, né? Porque, assim, existe esse negócio esquisito da área X, né? Não é um lugar normal. E aí, antes delas entrarem na área X, elas passam por um treinamento bem exaustivo e passam por um processo de hipnose. Que senão elas não conseguiriam entrar. Os efeitos na mente delas seriam muito pesados pra elas aguentarem. Pra uma pessoa normal e sã e consciente. Não sã, mas em sã consciência. Ela não conseguiria registrar muito bem as coisas, né, da área X pra entrar lá. Então, elas passam por essa hipnose pra conseguir entrar e vai. Só que aí chega lá... como se já não tivesse ruim o suficiente de saber que as expedições anteriores eram meio que... Teve muitas expedições suicidas, assim. Teve expedição que todo mundo morreu, todo mundo se matou. Todo mundo matou uns aos outros. E teve essa última expedição, a 11ª, que a galera voltou, mas voltou com câncer. Então, assim, elas meio que assinaram a própria sentença de morte indo pra lá. Não sei o que deu na cabeça da mulherada, mas elas foram. E é como se já não tivesse ruim o suficiente, sabendo de tudo isso, de todas essas possibilidades. Chegando lá, onde elas deveriam começar a investigação, onde elas iam montar o acampamento, não lembro direito. Faz um tempo que eu li esse livro. Elas dão de cara numa construção, assim, que não era pra estar lá. Que não tinha documentado em nenhuma outra expedição, não tinha dados sobre ela, não tinha nada. Mas tá lá. É um redondo, assim, é um redondo. Elas entram lá, e aí a bióloga cisma que é uma torre, as outras falam não, é um túnel, aí fica esse negócio, é torre, é túnel. Não sei o que é de verdade, ninguém me conta. O que se descobre, assim, logo de início é que tem coisas escritas nas paredes. E aí a linguista faz falta nessas horas. É tudo bem, não adianta chorar. E aí vai acontecer umas paradas ali, o negócio vai ferver, o caldo vai entornar, vai tudo pro espaço. Então, assim, estejam preparados, porque o que Calciferum não oferece de reviravolta atrás de reviravolta atrás de reviravolta atrás de reviravolta, Aniquilação também não, porque é um livro lento, é um livro difícil, ele é mais devagar, ele é mais complicado. Eu li rápido. Eu fiquei desesperada quando eu cheguei num certo ponto lá que tem uma cena específica de body horror que me deixou de cabelos em pé. Sim, porque eu li às 3 da manhã no meio da roça. Também, mas não interessa. Tem uma cena específica lá de body horror que realmente ela é muito chocante. E que aí encaixou esse livro realmente numa coisa, assim, terror pra mim, sabe? Vale muito a pena ler. É muito interessante, é uma cena bem intensa, é uma cena bastante pesada e tal. Mas é bem intensa, assim. Não é nada grotesco. Não, mentira, é grotesco, sim. Mas não tem sangue. Esse é o ponto. Vale a pena ler. E aí acontece muita coisa, assim, muita reviravolta, muita... Sabe? A partir disso, assim, as coisas degringolam de um jeito muito bizarro. Mentira, antes disso já tava tudo muito louco. Enfim, bom, esse livro realmente me deixou bastante perturbada logo depois que eu li, até porque geralmente livros sobre pós-apocalíptico, etc., além da parte sci-fi, alguns, né, costumam ter um negócio assim, mais reflita sobre a sua vida, sabe, as distopias, etc. Reflita um pouco. E a Aniquilação, ele propõe muito essas discussões, essas reflexões. Tem uma explicação de por que o livro se chama Aniquilação. No começo eu fiquei tipo... Senhora... Mas aí depois, no meio do livro, ele se explica e eu fiquei... Credo. Então ele tem esse quê, assim, de reflexivo. E aí... E ao mesmo tempo teve essa coisa meio difícil de tragar, né? E aí o negócio foi tão forte que eu cheguei a narrar uma mesa de RPG de terror usando a inspiração de Aniquilação. Porque, assim, é um livro que rende umas histórias. Dá pra se inspirar ali e fazer uma coisinha. Por último, eu esqueci que eu não tinha esse livro mais físico. Que eu só tenho ele... Mentira, nem no digital eu tenho ele mais. Eu vou colocar uma foto dele aqui. Tá, ele se chama Apocalipse Z, O Princípio do Fim, do Manel Loureiro. Manel Loureiro é um autor espanhol da Galícia. Ele começou a escrever a história de Apocalipse Z, O Princípio do Fim, no início dos anos 2000.
E ele escrevia em forma de blog. Era uma parada meio tipo The Blair Witch Project, sabe? A Bruxa de Blair. Que quando eles lançaram a Bruxa de Blair, eles fizeram todo um marketing em cima de fazer parecer que realmente aquilo era um found footage. Que aquele filme não era uma coisa produzida, que aquilo foi uma filmagem de uma equipe que foi pro meio do mato investigar alguma coisa lá da tal da Bruxa de Blair. E deu tudo errado no final, e aí depois foram encontradas as gravações. Inclusive, os produtores fizeram questão de, tipo, esconder os atores, não, sabe? Botar cartaz de procurado, de desaparecido, saca? O Manel, ele teve meio que essa mesma vibe no começo, porque ele postava em blog. Então, os primeiros capítulos do livro são blogs, são posts de blog do Manel, que é o personagem principal. Ele não é dado um nome pra ele, então a gente concordou, todo mundo concordou que o personagem principal é o Manel. E aí o negócio pega fogo como? A gente vai acompanhando só os posts dele, e os posts dele são as coisas que ele sabe. Então, assim, um dia ele comenta que, eu tava assistindo o noticiário, e aí aparentemente teve um ataque terrorista, não sei na onde, num país do leste europeu, assim, pequeno. Eu não lembro qual deles, mas era um país pequenininho do leste europeu. Teve esse ataque e começou um bafafá, começou, tipo, o que tá acontecendo? E aí a Alemanha mandou soldado pra ajudar e os soldados não estavam voltando? E aí Estados Unidos mandou ajuda, a ONU mandou ajuda, todo mundo mandando ajuda e nada resolvia. E aí a coisa foi vindo e foi chegando perto e ia acabar a luz. E ele tinha placa solar em casa porque... Sim, porque ele é uma pessoa precavida. Acabou luz, acabou comunicação, as torres de rádio deixaram de funcionar, e telefone não tinha mais, e ele tinha família em outros lugares. Ele mora em Pontevedra, na Espanha. E ele tinha família em outros lugares, ele tinha família em Barcelona, eu acho. E não conseguia se comunicar com a família dele. E não sabia o que estava acontecendo, só sabia que quem ia enfrentar, que quer que fosse aquilo que foi liberado, que era uma arma biológica, nesse país, nesse ataque terrorista desse país pequenininho do leste europeu, ficava meio louco, assim, tipo, perdia a razão. Então, é só isso que sabe. E aí vai chegando perto, e aí você vai entendendo que realmente o Z do Apocalipse Z são zumbis. A gente vai morrer. Esse livro me deixou perturbada real. Eu tava lendo no meio de São Paulo, tá? Uma cidade populosa, eu ia me lascar. De dia, não tinha nada acontecendo, não tinha nenhuma notícia sobre nada assim. E eu tava com o livro aqui, tinha uma parede de vidro do meu lado, eu li aqui e olhava pra parede com medo de aparecer um zumbi. Ele me tirou o sono por uns dias. Mas depois passou. O cerco vai fechando em volta do Manel e aí ele vai tendo que se virar. Se ele não sair de onde ele tá, ele vai morrer de fome. Se ele não morrer de zumbi, ele vai morrer de fome. Então, a gente vai acompanhar as desventuras dele pra tentar fugir de toda essa pataquada que aconteceu. De zumbi, etc. E aí ele encontra algumas pessoas pelo caminho, com quem ele faz amizade, e essas pessoas se protegem e vamos ver o que vai acontecer no final das contas. São 3 livros, tá? É o Apocalipse Z, o princípio do fim, Los Dias Oscuros, né, os dias escuros, e Ira dos Justos. Eu li os 2 primeiros. Faltam. Vale muito a pena. Porque são livros muito bons, assim. São livros bem tranquilos também de ler, do quesito mecânico da palavra tranquila. Porque, assim, meu psicológico foi pro vinagre. Porque, né, zumbis. Mas é um dos melhores livros, uma das melhores histórias de zumbi que eu já vi, assim. É muito bom, é muito real, sabe? Eu gosto de verossimilhança. É desgraçado do Manel Loureiro consegue fazer verossimilhança. Eu fiquei pronto. É agora que vai acontecer um apocalipse zumbi na Terra. Tomara que ninguém ataque nenhum país pequenininho do leste europeu, que senão lascou. Vai morrer todo mundo. É isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das 3 indicações aqui. Ainda nessa toada de Halloween, etc., eu tô lendo o livro The Feral Child, da Tia Golden. E é um livro que ele se passa nessa parada de Halloween, assim, nessa época do ano. Ele fala um pouco sobre mitologia da Irlanda. Então, semana que vem, teremos vídeo sobre The Feral Child. Se tudo correr como eu planejo, talvez eu consiga fazer um vídeo sobre os 3 livros. Então pode ser que até contenha alguns spoilers, mas eu não sei. E é isso, gente. Vocês vão ter um vídeo de livro de Halloween atrasado. Pra semana que vem, pra todo mundo ficar feliz. Não esquece de curtir, compartilhar, por favor, me ajudem. Eu estou fazendo isso aqui com todo o amor do meu coração, tá? Obrigada. Tenham um ótimo final de semana, uma ótima semana e a gente se vê no sábado que vem. Falou!